Olá, hoje falaremos sobre controles e manejos. Esta é mais uma videoaula baseada no livro Ergonomia, Projeto e Produção, de Tiro Ida, e ela foi produzida pelos alunos de Engenharia do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os tópicos abordados na aula de hoje serão movimentos de controle, controles, automação dos controles, manejos e ferramentas manuais. De acordo com os princípios ergonômicos, as máquinas são consideradas como prolongamentos do homem. Uma boa adaptação homem-máquina contribui para reduzir os erros, fadigas e acidentes. Em consequência, melhora-se o desempenho do sistema. Tópico 1. Movimentos de controle. Adequação dos controles aos movimentos corporais. Os movimentos devem seguir os chamados movimentos naturais, que são aqueles realizados com uma maior facilidade pelo corpo humano. Um exemplo de máquina inadequada é o acionamento de pedais articulados. O pedal tende a se deslocar para trás, afastando-se do corpo, enquanto o pé tende a aproximar-se do corpo e essa incompatibilidade tende a desequilibrar o operador. Estereótipo popular. O estereótipo popular é a expectativa de um determinado efeito manifestada pela maioria da população diante de uma certa situação. Por exemplo, para ligar o rádio, a maioria gira o botão para a direita, no sentido horário. As pessoas adquirem esse estereótipo pelo treinamento e pela experiência no dia a dia. Uma pesquisa realizada sobre estereótipos populares, realizada entre 92 engenheiros, 80 mulheres e 55 especialistas em ergonomia, quase todos homens, resultaram na seguinte tabela, onde os resultados estão em percentagem. Movimentos compatíveis. Os movimentos de controle que seguem o estereótipo popular são chamados de compatíveis. Inversamente, os que contrariam são chamados de incompatíveis. Diversas pesquisas realizadas mostram que os movimentos compatíveis são aprendidos mais rapidamente e executados com maior confiabilidade. Destros e canhotos. Os canhotos, aqueles que manifestam preferência pelo uso da mão esquerda, representam cerca de 10% da população. Apesar desse número não ser desprezível, praticamente todos os projetos de produtos são realizados supondo que os usuários são destros. São exemplos de produtos realizados para usuários destros os seguintes produtos: relógios, caderno diário, canecas e xícaras, abridor de latas, tesoura, mouse, fita métrica e zíper. Um resultado de um teste de inversão da mão dominante realizado em 1989, onde os destros deveriam trabalhar com a mão esquerda e os canhotos com a mão direita, constatou-se que os canhotos apresentavam um desempenho melhor, ou seja, eles eram menos dependentes da mão dominante. Isso talvez seja devido às pressões educacionais e culturais que forçam os canhotos ao uso da mão direita em proporção maior que os destros a usar a mão esquerda. Os canhotos levam uma nítida desvantagem na operação de comandos em que são obrigados a usar a mão direita. Os projetistas podem contribuir de 3 maneiras para a superação dessa desvantagem. Primeira, substituindo os comandos que exigem muita velocidade e precisão por outros, por exemplo, colocando alavancas no lugar de manivelas e botões de pressão no lugar daqueles rotativos. Segundo, desenhando instrumentos simétricos, de modo em que possam ser operados indistintamente com a mão direita ou esquerda. Terceiro, desenhando produtos ou acessórios especiais para canhotos. Compatibilidade espacial.
Além da compatibilidade de movimentos, em que o movimento de controle sugere o movimento do mostrador e vice-versa, há também a compatibilidade espacial, em que a posição relativa dos controladores e mostradores no espaço sugerem essa correspondência. Um experimento clássico foi realizado com fogões de 4 bocas, fazendo-se 4 arranjos diferentes de queimadores e botões, conforme a figura. Observou-se que os sujeitos não cometem erros quando há algum tipo de correspondência espacial entre a posição dos botões e dos queimadores. Controles associados a mostradores. Primeiro princípio. Os movimentos rotacionais no sentido horário estão associados a movimentos de mostradores para cima e para a direita. Segundo princípio. Nos movimentos de controles e mostradores situados em planos perpendiculares entre si, o mostrador segue o movimento da ponta de um parafuso, executado pelo controle. Ou seja, a rotação do controle à direita tende a afastar o mostrador e vice-versa. Terceiro princípio. Os controles e mostradores executam movimentos no mesmo sentido, no ponto mais próximo entre ambos. Em outras palavras, é como se existisse uma engrenagem imaginária, de modo que o movimento de um deles arrastasse o outro. Esse princípio se aplica também aos controles. Sensibilidade do deslocamento. A sensibilidade é medida pela razão entre o deslocamento do mostrador e do controle. Assim, quando o deslocamento do mostrador é pequeno em relação ao movimento do controle, a sensibilidade é baixa. E, inversamente, se o movimento do mostrador for grande em relação ao movimento do controle, a sensibilidade é alta. Tipos de ajustes. Em um movimento contínuo de controle, há 2 tipos de ajustes. Um é o ajuste grosso ou deslocamento, quando o operador desloca o ponteiro até a vizinhança do seu objetivo, e depois um outro tipo de ajuste, o ajuste fino, em que finalmente o ponteiro é colocado na posição exata. Os controles de baixa sensibilidade exigem maior tempo de deslocamento, mas são mais facilmente ajustados, e ao contrário, controles de alta sensibilidade se deslocam rapidamente, mas são mais difíceis ao ajuste fino. Isso sugere que deva existir um ponto de ótima sensibilidade, onde a soma do tempo de deslocamento com o ajuste fino seja mínima. Este ponto ótimo pode ser determinado graficamente a partir das curvas de sensibilidade. Tópico 2. Controles. Tipos de controle. Os controles são classificados geralmente em 2 tipos básicos, de acordo com a função: discreto e contínuo. Controle discreto. O controle discreto é o que admite apenas algumas posições bem definidas, não podendo assumir valores intermediários entre as mesmas. O controle discreto abrange as seguintes categorias: ativação. Admite somente 2 estados possíveis: sim ou não, liga ou desliga. Posicionamento. Admite selecionar um número limitado de posições, como no caso do botão rotativo para selecionar o modo de operar de uma máquina. Entrada de dados. Conjunto de botões como um teclado, que permite compor série de letras e ou números. Exemplos: teclados de computadores, calculadoras e telefones. Controle contínuo. O controle contínuo é o que permite realizar uma infinidade de diferentes ajustes. Pode ser subdividido em 2 categorias. São elas: posicionamento quantitativo, que é quando deseja-se fixar um determinado valor dentro de um conjunto contínuo, como no caso do dial do rádio. A outra categoria é o movimento contínuo, quando serve para alternar continuamente o estado da máquina, acompanhando sua trajetória, como o volante de um automóvel.
Seleção de controles. Para a correta seleção dos controles, deve-se considerar, em primeiro lugar, as características das informações que se quer transmitir ao sistema, discreto ou contínuo. Em segundo lugar, as características operacionais, como a frequência, velocidade, precisão e força dos movimentos exigidos do operador. Podemos dizer que a precisão vai diminuindo quando se passa do movimento do dedo para as mãos, daí para os braços, ombros e corpo, mas a força desses movimentos aumenta na mesma sequência. Controle com os pés. O movimento dos pés só serve para controles grosseiros. Só se pode exercer o movimento de empurrar e não o de puxar com os pés. De qualquer forma, tem a grande vantagem de liberar as mãos para outras funções que exijam mais precisão. Tipicamente, são realizadas com os pés operações do tipo liga e desliga ou de prender e soltar materiais no começo e fim das operações. Discriminação dos controles. Muitos artifícios podem ser utilizados para diferenciar os controles e facilitar a sua correta identificação e operação, reduzindo-se os índices de erros e acidentes. A primeira delas é a forma. A discriminação pela forma é aquela que ocorre apenas pelo tato. Tamanho. A discriminação pelo tamanho já é mais difícil do que pela forma. Ela só funciona bem se os controles estiverem próximos entre si, para que possam ser comparados visualmente. Cores. O uso de cores pode ser um elemento importante para a discriminação de controles. Além disso, as cores podem ser associadas a determinados significados, como a verde para ligar as máquinas e a vermelha para desligar. A desvantagem é que exige um acompanhamento visual e não funciona bem em lugares mal iluminados ou quando se sujam facilmente. As cores podem sofrer mudanças sob tipos diferentes de iluminação. Deve-se considerar também que 2% das mulheres e 3,5% dos homens são daltônicos. Textura. A textura refere-se ao tipo de acabamento superficial do controle. É possível discriminar 3 tipos de textura: a superfície lisa, a superfície rugosa e aquelas com pequenos sulcos no sentido axial. A discriminação das mesmas, naturalmente, é prejudicada quando o operador usa luvas. Modo operacional. Cada tipo de controle pode ter um modo operacional diferente. Por exemplo, alguns podem ser do tipo alavanca, outros do tipo puxar e empurrar, e outros ainda do tipo rotacional. Cada um deles só pode ser operado com um determinado tipo de movimentos. No uso desse tipo de controle, deve-se verificar a compatibilidade dos seus movimentos com os estereótipos. Localização. A localização dos controles supõe a sua identificação pelo senso sinestésico, sem acompanhamento visual. É o que ocorre, por exemplo, com o motorista manejando o câmbio, tendo a sua visão fixada no trânsito. Essa identificação exige um certo distanciamento entre os controles, porque o senso sinestésico não tem muita precisão. Testes realizados demonstram que as distâncias mínimas entre dois controles, para que não sejam confundidos entre si, devem ser pelo menos 6,3 centímetros para deslocamentos verticais e de 10,2 centímetros para aqueles horizontais. Letreiros. Os letreiros referem-se à colocação de palavras ou códigos numéricos nos controles. Dessa forma, consegue-se discriminar uma grande quantidade de controles, sem exigir treinamentos especiais. As salas de controles em centrais nucleares, por exemplo, têm paredes internas com centenas de controles iguais, identificados apenas pelos letreiros. Esses letreiros devem ser colocados acima dos controles, para que não sejam cobertos pelas mãos do operador. E possuem as seguintes desvantagens.
Eles exigem um espaço adicional no painel para a colocação dos letreiros, exigem também certo tempo para a leitura, não funcionam no escuro, além de exigir operadores alfabetizados. Exemplos: padronização dos controles para uso aeronáutico, para facilitar a discriminação tátil, sem necessidades de acompanhamento visual dos mesmos. Prevenção de acidentes com controles. Os controles cujos acionamentos acidentais ou advertidos podem produzir consequências indesejáveis devem ser cercados de cuidados especiais no projeto. Entre estes, destacam-se os seguintes: localização. Colocar os controles para serem acionados sequencialmente, dentro de uma ordem lógica de movimentos. Um exemplo é ligar um conjunto de interruptores da esquerda para a direita. Orientação. Movimentar o controle na direção em que não possa ser movido por forças acidentais do operador. Um exemplo é o botão que precisa ser puxado para ligar. Não se liga acidentalmente com os barrões. Rebaixo. Encaixar os controles em um rebaixo no painel, de forma que apresentem saliências sobre as superfícies. Cobertura. Proteger os controles por um anel ou uma caixa protetora, ou colocá-los no interior de caixas com tampas. Canalização. Usar guias na superfície do painel para fixar o controle numa determinada posição. O deslocamento é precedido de um movimento perpendicular ao mesmo para destravá-lo. Batente. Usar bordas para ajudar o operador a manter uma determinada posição, evitando, por exemplo, que os pés se escorreguem. Bloqueio. Colocar um obstáculo de modo que os controles só possam ser acionados quando forem precedidos de uma operação de desbloqueio, como a remoção da tampa, retirada de um cadeado ou ligação da energia. Resistência. Dotar o controle de atrito ou inércia para anular pequenas forças acidentais. Luzes. Associar o controle a uma pequena lâmpada que se acende, indicando que o controle está ativado. Código. Em sistemas computadorizados, exige-se a digitação de um código para permitir o acesso ao sistema. Esse código pode estar contido em cartões magnéticos. Teclado QWERTY. Os teclados estão cada vez mais presentes na vida dos cidadãos modernos. Eles fazem parte dos telefones, máquinas de calcular, controles remotos, computadores e diversos outros instrumentos. Provavelmente, o teclado mais difundido é o tipo QWERTY, usado em computadores. Ele é assim chamado devido à sequência dessas letras na fileira superior esquerda. O teclado mecânico foi baseado em dois princípios: a alternância de batida entre as mãos esquerda e direita, para ver tempo de retorno, sem encavalar as teclas, e letras de formas semelhantes colocadas próximas entre si. Teclado Dvorak. Ao longo dos anos, já se realizaram muitos estudos e propostas para melhorar o desenho dos teclados. Um dos mais conhecidos é o Dvorak, de 1936. Ele propôs uma redistribuição das letras baseando-se em um estudo de tempos e movimentos. Tópico 3. Automação dos controles. Controle de processos contínuos. Em fábricas modernas, com a introdução da automação de processos, todos os controles podem ser realizados de uma só vez, a partir de um centro de controle operacional, também conhecido pela sigla CCO, onde o operador tem uma visão geral do processo. No controle automático, o operador atua como vigilante, devendo tomar providências só em casos de anormalidade. Pode passar longos períodos com poucas exigências,
mas de repente pode ocorrer uma situação de emergência, quando o operador pode enfrentar situações desconhecidas. Para se entender o trabalho do operador, não basta fazer uma descrição das tarefas. É necessário entender o caráter dinâmico do trabalho, com as seguintes características. Primeira característica: várias decisões devem ser tomadas para atingir o objetivo. Segunda característica: as decisões não são independentes entre si. Uma decisão anterior pode produzir resultados que influenciam na decisão posterior. Terceira característica: o quadro das decisões altera-se tanto devido às decisões anteriores, como pela evolução própria do processo. Quarta característica: as decisões devem ser tomadas em tempo real e pode haver uma certa demora até que o efeito do controle se manifeste. Controles passivos e ativos. O controle passivo ocorre quando há predominância das tarefas de monitoramento. Isso significa que o operador fica esperando pela ocorrência de desvios ou perturbações no processo para tomar as providências. O controle ativo é aquele em que o operador não fica apenas esperando pelos acontecimentos. Ele exerce diversas outras tarefas. Pode, por exemplo, realizar estimativas e prever a evolução do processo, baseando-se em experiências anteriores. No controle passivo, o operador tem baixo nível de excitação e seu trabalho pode ficar muito monótono. Quando ocorre uma emergência, ele pode estar despreparado. Tópico 4. Manejos. Características do manejo. Existem diversas classificações de manejo, mas de uma forma geral, elas recaem em dois tipos básicos: o manejo fino e o manejo grosseiro. Manejo fino. O manejo fino é executado com as pontas dos dedos. É chamado também de manejo de precisão. Os movimentos são transmitidos principalmente pelos dedos, enquanto a palma da mão e o punho permanecem relativamente estáticos. Esse tipo de manejo caracteriza-se pela grande precisão e velocidade, com pequena força transmitida nos movimentos. Exemplos: escrever a lápis, enfiar a linha na agulha e sintonizar o rádio. Manejo grosseiro. O manejo grosseiro ou de força é executado com o centro da mão. Os dedos têm a função de prender, mantendo-se relativamente estáticos, enquanto os movimentos são realizados pelo punho e braço. Em geral, transmite forças maiores com velocidade e precisão menores do que no manejo fino. Exemplos: serrar, martelar, capinar. Seleção de manejo. Com o progresso tecnológico e o contínuo aperfeiçoamento das máquinas e ferramentas, a operação das mesmas passou a exigir mais precisão e menos força. Com isso, muitos manejos grosseiros foram substituídos por manejos finos. Por exemplo, os bisturis para dissecação usados na Idade Média tinham cabos grossos e eram operados com o punho. Com o gume mais cortante das novas ligas de aço e a consequente exigência de menores forças, foi possível desenhar bisturis mais leves, com massas balanceadas, para permitir movimentos mais precisos com as pontas dos dedos. Força dos movimentos. Os movimentos de pega com as pontas dos dedos, tendo o dedo polegar em posição aos demais, permite transmitir uma força máxima de 10 kg. Já para as pegas grosseiras do tipo empunhadura, com todos os dedos fechando-se em torno do objeto, a força pode chegar a 40 kg. Para levantar e abaixar um peso com o braço, sem usar o peso do tronco, a força máxima é de 27 kg, e para movimentos de empurrar e puxar, é de 55 kg. Para girar um antebraço, consegue-se torques máximos de 66 kg.
por centímetro para a direita e de 100 kg por centímetro para a esquerda, usando a mão direita. Entretanto, para fins operacionais, os valores recomendados são de 13 kg por centímetro e 20 kg por centímetro, respectivamente. Diâmetro de pega. Para investigar a influência do diâmetro de pega, Piaçantes e O'Neill construíram cilindros de aço polido com diâmetros variando de 1 a 7 centímetros, com um intervalo de 1 centímetro. Inicialmente foram medidas as áreas de contato entre as mãos e os cilindros. Isso é feito pintando-se as mãos do sujeito com tintas para carimbo e pedindo para agarrar os cilindros envolvidos em papel. Desenho de pegas. O desenho adequado da pega tem uma grande influência no desempenho no sistema homem-máquina. Assim, uma ferramenta destinada ao manejo fino deve ter formas menores do que aquelas de manejo grosseiro. Entretanto, há casos em que as características do manejo fino devem ser conjugadas com as do manejo grosseiro. Por exemplo, na chave de fenda, pode-se combinar forma cilíndrica, manejo fino, com forma avalada para facilitar a transmissão de forças. Pega geométrica. A pega geométrica é aquela que se assemelha a uma figura geométrica regular, como cilindros, esferas, cones, paralelepípedos e outras. Tem a vantagem da flexibilidade de uso, permitindo variações de pega e adaptando-se para as variações das medidas antropométricas. Mas tem a desvantagem de concentrar as tensões em alguns pontos da mão e transmitir menores forças. Portanto, o desenho geométrico, embora seja menos eficiente, pode ser mais adequado quando não exigem grandes forças. Neste caso, pode-se resultar em trabalho menos fatigante para o operador. Pega antropomorfa. O desenho antropomorfo apresenta maior superfície de contato, permite mais firmeza e pega, transmissão de maiores forças com concentração de tensões menores em relação à pega geométrica. Entretanto, pode ser mais fatigante em um trabalho prolongado, pois limita o manejo a uma ou duas posições. Portanto, o desenho antropomorfo pode ser usado vantajosamente quando o trabalho é de curta duração, quando há necessidades de forças maiores e quando a população de usuários apresenta poucas variações nas medidas antropométricas. Tópico 5. Ferramentas manuais. Ferramentas manuais. Todas as pessoas usam ferramentas manuais, tanto na vida diária, escova de dentes, tesouras, talheres, como na vida profissional, alicates, martelos e furadeiras. Na escolha de ferramenta adequada, deve-se considerar, em primeiro lugar, a sua funcionalidade. Em segundo lugar, vêm as características ergonômicas para se garantir a segurança e conforto do operador. Estas dependem basicamente de dois fatores, que são as características da pega e o centro de gravidade. Falando sobre as características da pega. As características a serem consideradas na pega incluem as diferentes formas de pega, os movimentos a serem transmitidos, força, velocidade, precisão, possibilidade de usar as duas mãos para aumentar a força ou a precisão e se é adaptável aos canhotos. Agora, em relação ao centro de gravidade. O centro de gravidade da ferramenta deve-se situar-se o mais próximo possível do centro da mão. Isso, além de permitir um melhor controle motor, reduz os momentos no sentido da física e, consequentemente, os esforços musculares e os gastos energéticos durante a sua operação. O modelo do cubo.
Elaborado em 1993, o modelo do cubo combina 3 variáveis críticas no uso repetitivo de ferramentas manuais. São elas: força, precisão e duração da tarefa. A conjugação dessas 3 variáveis pode provocar um efeito cumulativo, com danos musculoesqueléticos. Agora, falando sobre as variáveis críticas, começaremos pela força. A força é definida em termos relativos como uma percentagem da capacidade voluntária máxima necessária para a realização da tarefa. Em relação à precisão, a precisão é definida pela folga ou tolerância permitida aos movimentos de posicionamento. E a duração é o tempo de uso da ferramenta manual. O cubo proposto é dividido em 3 regiões. Limites aceitáveis, correspondendo à região de baixa duração, combinada com forças baixas e médias, com qualquer nível de precisão. No outro extremo, não aceitáveis, estão as combinações de alta duração, com altas forças e altas precisões. No nível intermediário estão as combinações toleráveis, mas que precisam ser melhor examinadas. Desenhos das ferramentas manuais. O desenho das ferramentas manuais tem uma grande influência sobre a postura no trabalho, ângulo de flexão do punho, distribuição da pressão sobre a mão, carga muscular, fadiga e risco de lesões. Muitas vezes, mudanças de alguns detalhes no desenho podem provocar efeitos enormes, considerando-se que certos tipos de profissionais usam a mesma ferramenta de forma contínua durante meses e anos seguidos. Principais variáveis a serem consideradas: resultados mecânicos, como força, torque e aceleração, peso e centro de gravidade, forma e dimensão, possibilidade de mudar o manejo e superfície de contato com as mãos. Essa foi mais uma aula do nosso canal. Obrigado.